Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para fazer uma análise de um material que foi publicado na coluna lá da Bela Megali no Globo, que diz ali a seguinte informação, né, de que o Bolsonaro estaria disposto a desmobilizar o ato do 7 de setembro, convocado pelo pastor Silas Malafaia, empresário da fé, junto com o ladrão de joias golpista Bolsonaro, para poder pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes e o seu impeachment, se ele estiver disposto a negociar. Olha a audácia do universo dos bolsonaristas. Segundo as informações que foram apuradas ali pela Bela Megali, interlocutores do Jair Messias Bolsonaro que dialogam com pessoas do STF, entenda-se, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, diz que o ex-presidente estaria disposto a esvaziar os atos da Avenida Paulista do 7 de setembro, desde que o ministro Alexandre de Moraes esteja disposto a arquivar algumas das denúncias que envolvam Bolsonaro. Entre elas, por exemplo, a investigação que envolve ali o cartão de vacinação, a falsificação do cartão de vacinação e também a do roubo de joias sauditas por parte do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Outros casos, segundo apurou a coluna da Bela Megali, eles entendem que o arquivamento é mais difícil, como por exemplo, a tentativa de golpe de Estado organizada e orquestrada pelo Jair Messias Bolsonaro. Tão logo, a gente já sabe que com a denúncia e possivelmente a condenação do STF no caso envolvendo especificamente a organização do golpe de Estado, o Bolsonaro será preso. Aí eu vou perguntar para você que está aí do outro lado acompanhando a nossa análise aqui na Revista Fórum. O ministro Alexandre de Moraes não cedeu a ameaças durante o período que ele estava à frente da presidência do TSE nas eleições de 2022. Vocês acham que ele vai ceder agora a qualquer tipo de ameaça bolsonarista? Ao contrário, como eu já citei em algumas oportunidades e volto a citar aqui na Revista Fora, inclusive mais uma vez, a cada nova ameaça, a cada nova chantagem que acontece vinda do universo bolsonarista contra o ministro, eu acho que ele não só ganha mais corpo e força, como o STF, a corte como um todo, se blinda, se fecha no entorno do ministro Alexandre de Moraes para mostrar que no Brasil não adianta fazer ameaça a ministro da Suprema Corte, que você não conseguirá obter sucesso. Sem falar em dois fatores importantes também, tá? Nem mesmo operadores do direito bolsonaristas como a Janaína Pascoal, Sérgio Moro, Ives Gandra Martins, né, o advogado ali que interpretou o artigo 142 da Constituição, dizendo que o Bolsonaro poderia invocar o artigo 142, convocando as Forças Armadas para poder fazer valer um suposto poder moderador que só existe na cabeça do universo bolsonarista do Ives Gandra. Nem essas três figuras, Janaína Pascoal, Sérgio Moro e Ives Gandra, conseguem assinar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, porque os três estão dizendo que não tem conduta criminosa promovida pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí esses interlocutores procuram ali, como eu já disse, provavelmente procuram o Cássio Nunes Marques e também o André Mendonça para dizer o seguinte, né, que caso eles estejam dispostos ali, por exemplo, a arquivar processos que eles alegam serem ali mais simples, como é o caso das joias sauditas e também da falsificação de cartão de vacinação, o Bolsonaro estaria disposto ali a desmobilizar os manifestantes do 7 de setembro. E eu preciso lembrar aqui, como eu disse, dois pontos, né? O primeiro a gente já citou, a Janaína Pascoal, Ives Gandra e Sérgio Moro, que não apoiam essa iniciativa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque não tem conduta criminosa promovida por ele. Além também de a gente saber que a Folha de São Paulo foi pega de calças curtas, porque ficou claro ali que só tem duas possibilidades de o Glenn Greenwald ter recebido esse material junto com o Fábio Serapião. Ou o Eduardo Talhaferro vazou deliberadamente para eles, ou este material foi conseguido através de acesso aos dados de forma irregular pela Polícia de São Paulo através da sua divulgação também. O Talhaferro tem dito que ele não divulgou para o Glenn Greenwald, que ele não divulgou para a Folha de São Paulo, que ele não vendeu, que o telefone dele foi pedido a apreensão no dia seguinte à sua prisão. Segundo ele, o cunhado foi obrigado a passar a senha do telefone dele para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, do Tarcísio, depois de ter sido ameaçado, segundo ele. Muita gente até comentou, né, algumas das minhas publicações lá no canal Historiador. Inclusive, se você não me segue no canal Historiador, segue lá, que lá também tem análise todo dia da política brasileira. E para saber outros detalhes da minha vida, me siga no Instagram também, Carlitos Neto. Muita gente falou, mas Carlitos, como é que um cunhado tinha a senha do telefone celular dele? Ele explicou nas entrevistas que ele deu. O cunhado foi ameaçado, ligou para a irmã,
ou seja, para a companheira naquela altura do Eduardo Talhaferro, e ela passou a senha do telefone celular que foi entregue à Polícia Civil. Segundo o Derrite, que inclusive saiu desesperado ali para procurar o Xandão para dizer que, não teve nada de acesso, o celular foi lacrado, a gente não copiou nada e nem a senha a gente pegou. O Talhaferro já disse que a senha foi passada porque o cunhado teria sido ameaçado. Tá? Ele confirmou isso em depoimento, inclusive, já. Ele também diz que quando ele recebeu o telefone voltou estranho, claramente modificado ou mexido, segundo ele. E ele diz, inclusive, que o tal lacre que a polícia de São Paulo tem dito que estava o celular, né? O celular ele foi colocado em um saco e lacrado. Ele diz que o rompimento do lacre não foi feito na frente dele. Ou seja, o celular pode até ter sido lacrado na frente do cunhado do Talhaferro, foi rompido, os dados foram roubados do celular dele sem autorização e depois devolvido para ele, segundo o próprio, com lacre rompido. O que é estranho também toda essa história é que o universo bolsonarista está ali abraçado no Talhaferro nesse momento, até mesmo os advogados ligados a dois criminosos bolsonaristas, entre eles o que vigiava o ministro Alexandre de Moraes para capturá-lo em caso ali de um possível golpe de Estado, do Marcelo Câmara, junto com um dos organizadores do Gabinete do Ódio, segundo denúncias, em tese, o Técio Arnaldo Tomás, são representados pelo Eduardo Curtis, que é o mesmo advogado nesse momento do Eduardo Talhaferro. Então, como a gente tem acompanhado aí, quanto mais ameaçam o ministro Alexandre de Moraes, mas ele se fortalece. E aí você vai perguntar para mim, Carlito, mas será que o ministro não estaria disposto a fazer esse tipo de acordo? Não, por vários motivos. Primeiro, o magistrado não pode atuar sobre ameaça, tanto que o artigo 147 da Constituição do Código Penal entende que isto que está sendo feito pelo clã Bolsonaro, pelo entorno dele, por interlocutores, seja lá qual a palavra que eles queiram utilizar, é entendida como crime, e crime de ameaça, tá aqui, artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ou seja, o ministro não vai ceder. Ele não vai ceder. Até porque, como a gente tem observado, os atos organizados pelo Bolsonaro têm perdido a mobilização. O maior que ele organizou nos últimos 6 meses foi o da Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro, que deu 185 mil pessoas. O que aconteceu no Rio de Janeiro deu cerca de 31 mil pessoas. As andanças que o Bolsonaro tem feito pelo Nordeste, pelo Norte, pelo Sudeste do Brasil, em específico São Paulo e Rio de Janeiro, na região Sudeste, não tem agregado uma quantidade grande de pessoas. Então, por mais que se tenha chegado supostamente essa proposta aí, que se chegou o ministro tem de decretar, né, pedir, na verdade, dar voz de prisão a quem tá levando essas mensagens lá pra eles, inclusive os ministros que estão ouvindo isso, se for Cássio Nunes Marques, se for André Mendonça, tá? Porque o Bolsonaro não estará livre. Eu queria saber, inclusive, o que é que o Paulo Gonet vai fazer, porque já passou da hora, ficar pedindo informação complementar, baseado na quantidade de informação que já se tem, queridão, só mostra aí que você realmente está com medo de denunciar o Bolsonaro antes das eleições e depois ser julgado por conta disso. Não se preocupe não, que você, se não denunciar ele por conta das eleições, será inclusive criticado por nós por estar passando pano pro Bolsonaro, já que você, como membro da Procuradoria-Geral da República, Procurador-Geral da República, não tem de levar em consideração se a denúncia vai ajudar ou vai atrapalhar o Bolsonaro. Por quê? Na análise bolsonarista, se a denúncia for feita antes da eleição, vai atrapalhar o Bolsonaro. Na análise de quem é a oposição ao Bolsonaro, se não apresentar a denúncia, vai ajudar o Bolsonaro. Por isso que o Ministério Público não pode se pautar pelo interesse do denunciado. Ah, será que é melhor denunciar ele agora ou depois? Vou pegar o telefone aqui e vou ligar. Oi, Bolsonaro, tudo bom? Eu queria saber se você acha que vai atrapalhar denunciar você agora ou se você prefere que seja depois da eleição. Isso tem de caber especificamente ao Ministério Público Eleitoral, tá? Ou melhor, ao Ministério Público, neste momento, liderado ali pela Procuradoria-Geral da República, na figura do senhor Paulo Gonet, tá? Desculpa aí a confusão. Então não dá, gente, pra ficar nesse papinho furado aí, de que está tendo ameaça contra o ministro do STF. Eu até fiquei preocupado com esta matéria publicada na coluna da Bela Megali, porque a Bela Megali é jornalista que tem até uma certa credibilidade. E ela traz a matéria que o título da matéria é o seguinte: o gesto do STF que pode esvaziar o ato pró-impeachment de Moraes no 7 de setembro. Oi? É uma colunista normalizando uma ameaça golpista contra a Suprema Corte do Judiciário Brasileiro? A Constituição Federal, inclusive no artigo 5º, inciso 44, fala: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos civis, armados ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Como é que tá chegando a ameaça? E a jornalista publica a matéria como se fosse
um pedido de cafezinho. Ah, se você não me der o cafezinho com duas gotinhas com duas gotinhas a mais de adoçante, eu vou entregar você para sua companheira e dizer que você tá comendo aí açúcar, que tá bebendo açúcar. Ah, se você não me dá um pedaço de chocolate, eu vou dizer pro seu companheiro que você não está seguindo o combinado entre vocês dois. Não é uma fofoquinha. Isso é uma ameaça de chantagem que é criminosa. Só que como a gente tem visto, parte da mídia brasileira tem embarcado na tentativa de golpe que ainda está em curso, como tem acontecido com a Folha de São Paulo, e lamentavelmente alguns jornalistas, como me surpreendeu a Bela Megali, têm normalizado chantagens feitas contra membros do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de apaziguar o país. O apaziguamento, meus amigos, aconteceu quando o Lula foi eleito em 2022. O lugar do vagabundo, bandido, ladrão de joias agora é a cadeia. E volto a dizer, quanto mais ameaças ele tenta levantar contra o ministro Alexandre de Moraes, mais a situação dele se complica e o xilindró é o caminho mais adequado neste momento para o ladrão de joias bandidinho chamado Jair Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, deixa o seu like, me siga lá no canal Historiador e no meu Instagram também, Carlitos Neto. Comenta aqui o que é que você tá achando de toda essa história aí. E eu vou estar em São Paulo, inclusive, né? No dia desse ato, eu vou chegar em São Paulo à tarde do dia 7 de setembro, porque no dia 8 estarei na Bienal do Livro, fazendo o lançamento do meu quarto livro, O Descomplicando a Política, e espero encontrar com vocês aqui da Revista Fórum lá, tá bom? Grande abraço pra vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!